Bom dia! Terça-feira, como fazer storytelling? Deixa eu fixar aqui um conteúdo, como fazer storytelling. Vamos lá, storytelling. Aí, como fazer storytelling? Por quê? Por que isso, storytelling? Ai, meu Deus, tá difícil. Bom dia, Joyce! Vamos começar essa transmissão de hoje. Como fazer storytelling? A gente tá falando que nos cursos de dicção, desinibição e oratória, que você tem que buscar seu lugar de fala, que você engaja o público, faz conexão emocional e, de fato, criar storytelling é uma dica de oratória, uma dica de palestrantes, né? Para você conectar com o público, você tem que criar, no meio da palestra, no meio da apresentação, no meio do ao vivo, no meio da apresentação, seja o que for, você tem que fazer storytelling. Por quê? Bom dia, Joyce Sperber, moda, ali, demais, maravilhosa. Olha só, Moda e Identidade, lá de Sapucaia, loja parceira aí dos nossos trabalhos, nossos feitos, queridona, lá no núcleo de nós, conosco, no núcleo de mulheres, arrasando pras palestras, né? Demais. Segue lá que vai ser top você conhecer essa loja. Mas enfim, vamos lá, vamos deixar registrada aqui essa live, né, nos nossos canais, deixar esse legado, porque o seu lugar de fala tá no seu legado. Daqui a pouco eu tô indo pra Sapucaia também, hoje tem TV Líder do Vale, quinta-feira tem a Joyce também, né, Moda e Identidade lá na TV. Mas vamos lá, vamos fazer storytelling. Toda apresentação tem que ter storytelling, por quê? Porque conecta com o seu cliente. O que são storytellings? Histórias. Exemplo daquilo que você está narrando. Por que a Bíblia, eu sempre falo isso, por que a Bíblia é o livro mais vendido da história? E sempre será, porque ela é toda narrada em histórias. Ela é 100% contada em histórias, através de histórias. Existe um personagem antes e depois, né? Antes Deus, mas depois do Novo Testamento, Jesus Cristo. Então, ele é o centro, junto com o seu povo. Histórias, tá? Histórias mexem conectam o emocional do seu cliente e ele fica fixado em você. Então você vai contar histórias da sua vida, você vai contar histórias das pessoas. Aline, como é que eu engajo também nas redes sociais histórias? Você vai fazer um post lá, um vídeo de 1 minuto para um Reels. Você vai ter um fato, por exemplo, as queimadas do Brasil, né? A enchente do Rio Grande do Sul. Ou as Olimpíadas, as nossas medalhas brasileiras nas Olimpíadas, qualquer coisa. E vai conectar isso, vai pegar uma historinha atual, ou uma história do passado, ou uma história até fictícia, e vai conectar com o seu objetivo, com o seu segmento, com o seu produto, com o seu serviço, com a sua bandeira de mercado. Por isso que toda marca tem que ter uma bandeira de mercado. Se não tem uma bandeira de mercado, é difícil fazer essas conexões. Você tem que defender algo, tá? Esse defender algo tá intrínseco na sua proposta de valor. Isso é posicionamento, isso é gestão de marca, isso é branding. Ok, então você vai conectar a sua bandeira, né? Falando o quê? Emotizando o quê? Através dessa narrativa, através desse exemplo, dessa história, algum feito positivo espiritual e também de saúde, né? Lembra dos pilares da nossa vida: emoção, razão, espírito, emoção, razão, espírito, né? E físico. Então eu sempre penso na tríade, mas na verdade a gente tem que cuidar dos 4 pilares: espiritual, emocional, racional e físico. Quando a gente conecta uma história ao desenvolvimento humano linkado a esses 4 pontos e a solução, né? A solução seria nosso produto, nosso serviço, bingo. Você tem aí a venda quase que garantida, tá? Por quê? Porque você vai estar dando consistência, ativando vários gatilhos de marketing ao mesmo tempo e também trazendo coerência, segurança, confiabilidade para a sua narrativa, tá? Mas deixa eu te dizer, do ponto de vista prático, técnico, existem algumas técnicas. Aline, eu entendi, mas eu não sei aplicar. Então vamos passo a passo aqui, tá? Pra ficar mais fácil. Primeiro ponto, tá? Para que você tenha essa bandeira, para que você saiba fazer essas conexões, para que você tenha esse jogo de improviso, de entender como conectar uma história ao seu produto, ao seu serviço, ao que você ativa lá de solução para o seu mercado, você tem que conhecer o seu público, primeiro ponto. Por quê, gente? Porque o storytelling só funciona porque ele é a ferramenta mais poderosa de levar o seu cliente a imaginar algo. Então as pessoas, quando elas imaginam algo, quando elas sonham, elas conseguem o quê? Elas conseguem entrar na sua narrativa, elas conseguem se desligar do racional. Lembra que as pessoas compram pelo emocional. O cérebro trino humano, ele é dividido em límbico, emocional e racional, tá? O límbico é aquele instinto, né? Instinto. Eu tenho fome, eu vou lá e como. Aí eu tenho uma partezinha do meu cérebro que ela trata das emoções.
e eu tenho uma partezinha que trata das razões. Então, se eu tenho um desejo, eu tô falando com o cérebro emocional. E aí, meu cérebro emocional, ele começa a dialogar, a negociar com o racional. Bem, se eu posso, se eu não posso. Então, pessoas mais impulsivas, elas desligam o racional, né? E aí, elas podem até fazer bobagens, ok? O que a gente faz na venda? A gente ativa muito mais o emocional e negocia com a razão no sentido da emoção convencer a razão, né? E não o oposto. Então, quando eu conto storytellings, eu desconecto a pessoa do racional e levo ela para a imaginação. A imaginação trata do emocional, né? Então, você consegue dar mais ênfase, colocar mais peso de decisão no emocional da pessoa, certo? E aí a venda acontece. Então, pelo menos, se não acontece, faz você se conectar com o seu mercado, com o seu público. Se você se conecta com o seu mercado, com o seu público, você tem ali o rapport, aquela conexão genuína, onde a pessoa se sente confortável, segura e confiante em ti. Ora, a gente sempre fala que as pessoas compram de marcas em que elas confiam. Então, conhecer seu público-alvo faz com que você encontre as histórias corretas e faça essas conexões de uma forma correta. Por quê? Porque aí você vai entender como essas histórias vão ressoar de maneira que interesse os valores e as necessidades daquele seu cliente, daquele seu público, né? Então é sempre sobre entender as dores do cliente, conectando com valores e necessidades. Se você diz que você opera, por exemplo, seu grande valor é sustentabilidade e você não faz sustentabilidade, seu público vai descobrir, vai ficar ruim, essa desconexão vai acontecer. Então, ou se você diz que você faz sustentabilidade, seu público te exige isso e você não gosta de fazer sustentabilidade, por exemplo, é um valor que daqui a pouco não tem intenção de fazer conexão. Então, você tem que mudar seus valores, sua proposta social, ali na sua missão, visão, né? No seu escopo de negócio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma vez que o seu escopo de negócio está alinhado com os interesses do seu público, é muito fácil vender, porque basta você criar storytellings e fica muito fácil você criar storytellings. Bom dia, bom dia! Bom, para aplicar durante a fase do planejamento ali, né? Eu vou organizar minhas redes sociais, eu vou organizar uma palestra, eu vou planejar, óbvio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar e vou identificar as principais características daquele público. Então, por exemplo, eu e a Joyce aqui tivemos há pouco tempo dando uma palestra para mulheres, a gente obviamente vai saber com que público a gente está lidando. A gente não vai estar falando para homens, a gente vai estar falando para mulheres. Mulheres o quê? Mulheres empreendedoras, qual faixa etária, que estão começando um negócio. Então, a gente vai filtrando as características para entender quais são as dores do nosso público, para que a gente possa criar histórias. Olha, quando eu comecei, quando eu tive no teu lugar, né? Os erros comuns de pessoas que estão começando são assim, assim, assado. Os grandes mentores já erraram no começo fazendo assim, assim, assado, né? Então, assim, e essas histórias fazem a conexão, porque a pessoa que está do outro lado, inconscientemente, ela pensa, olha, eu realmente não estou sozinho, isso é normal, certo? Então, o primeiro ponto, conhecer o seu público-alvo, seria o primeiro passo do checklist de como montar uma história, de como montar narrativas com histórias. Depois, estruturar esse storytelling de uma forma bem clássica, tá? Bem clássica, sem muita firula. O que é isso? Uma narrativa eficaz, tá? Geralmente, ela segue a estrutura de início, meio e fim. Às vezes, quando a gente já é guru no jornalismo, por exemplo, a gente vai redigir uma pauta, às vezes a gente começa pelo fim, pela conclusão, né? Ok, é muito arriscado, pirâmide invertida que a gente chama, né? Tá tudo certo. Só que isso pode colocar em risco. Se você não tem tanta habilidade, se você não tá tão seguro, vai pelo tradicional, pela estrutura início, meio e fim, que sempre funciona, sempre dá jogo. Aline, o que é uma história de início, meio e fim? História, início, tem uma introdução, meio desenvolvimento, fim, uma conclusão. Então, por exemplo, eu vou contar, por exemplo, como que eu sobrevivi à crise da enchente, ou a crise pandêmica. Eu vou fazer uma introdução, vou dizer, gente, todas as empresas passam por crise, a gente vem passando por algumas, é possível fazer dinheiro na crise? Sim, vou te contar como. Pronto, introdução, mapeou, vou contar a história de uma pessoa que tem sucesso, que nessa história você pode aplicar todas as técnicas que eu tô dando aqui nessa minha palestra. Pronto, a pessoa já conectou. Ela vai exemplificar, ela vai colocar na prática. E à medida que eu vou desenvolvendo a história, que eu vou contando os passos da história, que eu tô ali no meio, no desenvolvimento,
desenvolvimento, as pessoas com certeza vão se colocando no lugar daquele exemplo. Elas vão imaginando a história acontecendo. Por isso que o entendimento acontece com maestria. Então, grandes professores, os professores de fato, eles têm essa habilidade de entregar um conteúdo, entregar uma metodologia dentro da sala de aula contando histórias, porque eles sabem que as histórias é que ilustram tudo que eles estão falando e fazem as pessoas conectarem. Nós, seres humanos, captamos e gravamos os conteúdos através da nossa audição, da nossa visão, do nosso cheiro, do nosso tato, né? Então, especialmente visão, audição e sensitivo. A gente chama perfil sensitivo no marketing, que é a experiência. Então, quando você conta storytelling, você consegue ativar todos os elementos. Por que todos os elementos? Porque a pessoa vai imaginar. Então, quando ela imagina, ela visualiza. Quando ela imagina, ela tá te escutando, né? Tu tá narrando, então tu também tá estimulando a audição. Quando ela imagina, ela tá sentindo a experiência daquele momento. Por isso que conecta tanto as histórias no meio das palestras, nos meios dos vídeos, enfim. Então vai pela estrutura clássica que não dá erro, início, meio e fim. Então você vai planejar vídeos, vai começar pela introdução, que capta essa atenção. Vai seguir desenvolvendo o tema, né? Que geralmente ele tem um problema ali na narrativa, então ele vai desenrolando, o meio é o desenrolar de um problema, né? E aí finaliza com uma conclusão, que seria uma solução, tá? A solução da técnica que você está entregando, a solução com o seu produto, a solução com o seu serviço, a solução com uma lição aprendida, dependendo do objetivo e da mensagem principal que seja a sua narrativa, tá? O que mais, tá? O próximo passo, tá? Então a gente falou em conhecer teu público-alvo para poder escolher as histórias, né? Ter essa mensagem central que faça sentido para a dor daquele teu público. Depois a gente falou em organizar a estrutura das histórias e depois a gente tá falando em criar personagens, tá? O terceiro passo para um storytelling vencedor é criar personagens que sejam possíveis de serem relatados. Por exemplo, personagens que o público consiga se identificar. Pode ser um ícone como Jesus Cristo, né? Pode ser um fato real, como uma empresária da região, no exemplo que eu dei. Qualquer pessoa, qualquer personalidade que a pessoa entenda que faça sentido para a realidade dela, né? Ou seja, se você falar de ET, de extraterrestre, provavelmente não vai conectar ao gatilho de empatia, ao gatilho de reciprocidade, melhor, né? Reciprocidade é um gatilho de vendas de marketing. Então, quando você conta histórias mais com fatos palpáveis e reais, que conectem, que mexem com o dia a dia da pessoa, essa conexão acontece com maior potência, né? Então, não que se você falar de extraterrestre, você não vai levar a pessoa a imaginar, você não vai atingir o emocional, vai, só que você não vai estar ativando o gatilho da reciprocidade. Então, quando você conta storytellings, você ativa vários gatilhos de vendas, vários gatilhos de marketing. A autoridade, porque você vai estar validando, autenticidade, prova social, história, estatísticas, às vezes, dependendo do caso, reciprocidade, você vai estar sorrindo, você vai estar fazendo conexão, então um gatilho da empatia também é acionado. Então, muitos gatilhos de vendas são acionados quando você conta storytellings no meio de uma narrativa. E para apresentar esses personagens, é bem isso, tá? Você pode criar, de preferência, personagens reais. Você pode ir para o mundo fictício? Pode, pode. Mas de forma que as pessoas se assemelhem. Então, por exemplo, se você abrir o ChatGPT e dizer assim, ChatGPT, eu quero contar uma história, fazer uma palestra, eu quero botar um storytelling no meio de uma personagem que tem sucesso com as minhas técnicas. Aí você diz pro ChatGPT quais são essas técnicas. Ele vai criar uma personagem fictícia. Maria tem uma padaria que no meio da crise perdeu tudo. Ela aplicou as técnicas 5S, não sei das quantas, e conseguiu feitos assim, assim, assado, né? Então, como que Maria fez para conseguir tamanha façanha de sucesso? Aí o ChatGPT vai terminar a historinha. Se você pode pegar o caso de Maria, que é né, e dizer para a palestra, olha, o caso de Maria eu vou contar, existe fatos reais similares, mas a gente não quer trazer nomes, tá tudo certo, né? Pelo menos a pessoa vai se conectar. Então isso também é possível, desde que a pessoa entenda que é possível para ela, tá? Qual é o quarto ponto? O quarto ponto de criar um storytelling, aquele storytelling vencedor, matador, é usar emoções. Então, emoções são poderosas, engajam e memorizam. O que são emoções, tá? Uma imagem ativa emoção, um cheiro ativa emoção, um áudio, uma música de fundo
ativa uma emoção, né? A sua expressão facial. A gente vem falando sobre isso nas últimas lives, que a gente vem falando sobre técnica de oratória. Então a gente tá falando muito na questão técnica, prática de comportamento, voz. Tudo isso influencia na emoção que você tá passando, né? Surpresa, inspiração. Então, por exemplo, chega um momento da história que é crítico, que é nervoso, que é tenso. Você pode usar os elementos do comportamento e da fala para gerar um clima mais tenso para as pessoas prestarem atenção. Você quer acelerar, você quer sorrir, você quer gargalhar. Dependendo da história, dependendo do ápice da história, você pode utilizar a sua expressão facial, o seu comportamento, a sua linguagem para levar o público, conectar ele com a emoção que você quer que ele sinta. Então percebe que você pode conduzir as emoções do público. Onde você conduz as emoções do público, você tem a venda. Então se você está falando sobre algo muito sério, pessoal, a água no mundo vai faltar no ano de 2030. É uma hipótese, tá, gente? É ilusório, vocês é real. Mas você quer passar uma mensagem muito drástica, nesse momento da história, você vai, né, dar um gelo, por exemplo, tá? Então, aprender a lidar com essas emoções é legal. Importante dizer que é sempre legal a gente testar com nossas famílias, com nossos amigos, né? A gente aos pouquinhos busca ter lugar de fala, cria um podcast, busca assessoria de imprensa para dar entrevistas, que aos pouquinhos você vai soltando, você vai brincando, você vai jogando com isso, tá? Incorpore conflitos e resoluções. É outra dica que eu te dou para montar storytelling. Como incorporar conflitos e resoluções? Como assim, Aline? Olha só, tem que ter um pico de tensão. Então, assim, é a Maria que perdeu tudo na enchente, lá na padaria dela, chegou que tem aquele momento de tensão. Ela perdeu tudo, né? E é o seu caso? Ou não chega a ser seu caso, que bom, né? Então, aquele período de tensão. Ela ficou na dúvida se ia para outro estado, ela ficou na dúvida se reabria a padaria, se demitia as pessoas, ela não sabia o que fazer, ela estava em crise, ela entrou em depressão, né? Então, você tem que tensionar de alguma forma, tá? A gente diz colocar sal na dor, tá? Do cliente. Claro que essas histórias, elas vão estar conectadas à dor da tua palestra, tá? Do teu público. Então, esse ápice, ele tem que ser um sal na dor do teu público. Ele tem que ilustrar a dor que o teu público tem, você tem que exagerar. Você tem que colocar muito sal, tá? Tensionar mesmo. Por quê? Porque depois você vem com a solução, depois você coloca a água e alivia, tá? Então, em palestras e apresentações, descreva um problema relevante ali, mostrando como que ele foi resolvido de forma eficaz. Então, você dá ênfase no problema e depois mostra a solução. Geralmente, a solução, como eu disse, com a sua técnica, né? Com a sua mensagem central, com o seu produto, com o seu serviço, tá? E no final, se você conseguir conectar, como eu disse lá no início do vídeo, com a questão do desenvolvimento espiritual, humano, físico, emocional, intelectual da pessoa que está assistindo, melhor ainda. Aline, mas eu tô vendendo meu produto, eu tô vendendo água, eu estou vendendo água. Então você vai contar a história de uma pessoa que durante a enchente ficou sem água e não conseguia produzir seus materiais, não conseguia abastecer as pessoas, isso gerou um colapso no sistema lá da empresa, né, sei lá. Aí você vai contar, imagina um mundo sem água, vamos cuidar da sustentabilidade, vamos recriar, vamos se reinventar. Aí você conta como que a Maria se reinventou. Aí no final você fala, gente, a água não é só para os negócios, a água é para a vida, para o espírito. Então você pode conectar com o desenvolvimento humano sistêmico de uma forma que todos ali que são os humanos vão entender melhor essa linguagem, vão conseguir adaptar melhor e vão criar uma empatia maior contigo. Sempre que possível, conectar a mensagem final, lá na conclusão, não só com seus produtos, com seus serviços, mas também com o desenvolvimento humano nesses níveis, espiritual, emocional, racional, enfim, físico também, vai fazer com que o seu storytelling tenha mais audiência. É fundamental você ir para tantas esferas? Não, né? Uma narrativa só, uma história bem contada já faz conexão. Mas eu tô trazendo aqui elementos que puxam para cima a qualidade do seu storytelling, tá? Por fim, não menos importantes, mantenha a sua autenticidade, tá? Mas eu ainda vou dar mais 2 dicas, tá? 2 passos extras aqui. Tá, mas por fim, mantenha a sua autenticidade. Bom dia, bom dia. Mantenha a sua autenticidade sempre, tá? Se a gente for pegar os grandes pais do marketing que trabalham com os livros de comunicação assertiva, eles sempre falam que o segredo da boa comunicação, presta atenção, Aline, eu não sei fazer storytelling, tá? Ok, o segredo da boa comunicação é você ser verdadeiro, transparente, congruente com seus valores, com seus princípios, objetivo claro, tá? Então, não é tentar moldar a outra pessoa, como é que a outra pessoa dá palestra, como é que a outra pessoa fala, não. É ser assertivo como simples, reto,
mas com seus valores, com seus princípios. Quando a gente fala em seus valores, seus princípios, a gente está falando da sua autenticidade. Então, se você defende a sustentabilidade, você vai falar sobre sustentabilidade. Se você gosta de gato, você vai falar, eu gosto de gato. Se você é cristão, você vai dizer, eu sou cristão. Tá tudo certo. Porque as pessoas têm que se conectar a quem você é. É óbvio que se você é cristão, você vai dar uma palestra para pessoas que são ateus, né? Você não vai tocar nesse ponto, mas você não vai dizer algo que você não é. Tá? Então, a autenticidade é muito importante, tá? Por quê? Porque ali na frente, diante das redes sociais, toda narrativa cai por terra quando ela não é verdadeira. Então, o segredo de uma segurança do palestrante é ser verdadeiro. Então, você vai fazer que nem os estudantes, que a gente diz para os estudantes quando vão fazer vestibular. Você estuda, se organiza, chega na hora, você solta a sua criança interior. Você tem que ser você mesmo. E assim é nas palestras. Isso também ativa a autenticidade, a sua própria identidade, a sua personalidade. Então, lá no momento do play, no momento de ligar a câmera, no momento de dar a palestra, é você sendo você. Você, a sua criança interior ali jogando, a sua criança se divertindo. Isso faz com que os grandes palestrantes ganhem grandes vitrines e grandes holofotes, porque eles são quem eles são, eles amam o que eles fazem, o olho brilha, isso também é um gatilho de venda, isso também é um gatilho mental, e as pessoas sentem essa energia e isso também conecta através das histórias. Então é super importante que essas histórias elas sejam autênticas para gerar essa confiança, porque as pessoas simplesmente elas sentem, elas podem até não entender nada, mas elas sentem, tá? E compartilhar essas experiências pessoais suas, casos reais, enfim, que faça sentido e que estejam conectados com seus valores, façam com que as pessoas tenham credibilidade também. Ah, isso aqui tem um senso de verdade, isso aqui não é utópico, isso aqui não é fake news, isso aqui não é política, né? Tá tudo certo. Então, as pessoas sentem, vale a pena, tá? Atentar pra isso. Depois, dicas extras, tá? Que eu falei aqui pra gente encerrar, vou dar 2. Primeiro, uso de elementos visuais, já vou explicar. E CTA, chamada pra ação, já vou explicar. Olha só, essas 2 dicas, elas turbinam o seu storytelling, tá? Bom dia, bom dia. Pensa que tudo é um arquétipo. Tudo que a gente tem, todo elemento é um arquétipo. Então, a roupa que eu estou vestindo, o batom que eu estou usando, a forma como eu penteio, às vezes eu acordo e eu não tenho um compromisso em seguida, então eu não me arrumo muito pra fazer a live. As pessoas percebem, né? E dependendo de quem tá entrando, essa primeira impressão vai causar um sentimento, tá? Então, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu represento, tudo emite um sentimento, um som, uma voz, uma palavra, uma cor. Tudo causa um sentimento, tudo tá relacionado. Até o café, eu tô tomando café aqui, gente. Até o café que eu tô tomando me causa um sentimento de conforto, enfim, tá? Tudo na vida da gente é envolvido por sentimentos, ativa emoções. Você passa na frente de uma padaria que tem um cheiro de pão gostoso, você pode lembrar da sua avó, você pode se sentir confortável, não sabe nem por quê, porque tá lá no subconsciente uma lembrança de quando você era pequeno, que você comia pãozinho quentinho lá na casa da vovó, né? Então tudo emite emoções, tá? Os elementos visuais são muito importantes. Ou seja, numa palestra, cuide dos seus slides. Não vai botar toda a história contada escrita no slide, não, tá? Por quê? Porque os slides, eles são organizados, eles devem ser utilizados com palavras-chave e muito visual, muita imagem que gera emoção. Então, você vai estar falando de liberdade, coloca... tópico liberdade na minha palestra, coloca só o título relacionado a esse tópico liberdade, só um título, tá? De modo que você lembre que você tem que falar, mas no fundo coloca um pássaro voando, coloca uma pessoa ali no pico de uma montanha, né? Então, emoções, imagens que geram essa emoção no caso de liberdade. Então, cuide os elementos visuais da sua palestra, cuide a forma como você se veste, a postura, a sua postura, tudo é elemento visual. Vídeos, gráficos, se é uma palestra muito técnica, pode colocar gráficos para facilitar o entendimento das pessoas sobre algo que você quer, que te ajuda a ilustrar de fato a tua história e torná-la mais impactante. Então você pode e deve abusar dos elementos visuais, só que com muito cuidado. Eles te ajudam, só que com muito cuidado, né? Com cautela. Você tem que ter aquele jogo de cintura, aquele equilíbrio para não exagerar, para não causar o oposto, o efeito reverso, que é uma poluição visual. Ora, a gente sabe que tudo que é exagero faz mal, inclusive se eu tomar 20 litros de água passa mal, né? Então, agora se eu não beber água também vou passar mal. Então tudo tem que ter o equilíbrio certo na vida, tá? Pega essa visão aí, que isso é importante. Então, em apresentações de slides, tá? Bem elaboradas, você pode sim complementar as narrativas com imagens, deve e pode, tá?
E o outro essa que eu te dei, que foi a CTAs. Olha só, a CTAs a gente chama no marketing de chamada para ação. Geralmente quando você encerra uma apresentação ou um vídeo, se você não faz uma chamada para ação, você perde a oportunidade. Por quê? Porque o teu público, ele vai ser acionado, ele vai ser ativado com uma ação. Você é autoridade, tá? Quando você tá num vídeo, quando você tá numa palestra, quando você tá explicando algo, você tá dominando o assunto diante daquela pessoa, diante daquele público. Então, ele espera de você um comando. O cérebro humano, ele é formado assim. Não é algo que a gente pensa assim, mas se eu não... O cérebro humano, ele tende a entrar numa zona de conforto. Então, a pessoa tá ali concentrada na tua palestra, tá concentrada na tua história, e no final você não dá o comando, você perdeu venda à toa. Você construiu tudo, fez tudo perfeito, no final você não deu o comando. Se você não dá o comando, você não vira a chave na cabeça do cliente, tá? Se você não dá o comando, então o comando o que é? Clica aqui, curte, compartilha, vem tomar um café comigo, agenda uma reunião comigo, né? Eu tenho uma oferta pra ti, entra agora no link, aproveita. Seja o comando que for, dependendo da sua palestra, dependendo da sua mensagem, dependendo da sua intenção, o seu objetivo final com aquele momento. Então você vai estar dando uma palestra, você tem um podcast lá, agora eu lembrei da Joyce. Você vai estar lá no podcast, você tem um podcast, e se você faz uma apresentação linda. Aí no final você esquece de falar que você tem um podcast, você não deu o comando. O que vai acontecer? Você educou o mercado para ir para a concorrência. É assim que funciona. Por que as pessoas falam? Não é à toa que os influenciadores falam, curte, compartilhe. Porque por mais que a gente goste, nosso cérebro entra na zona de conforto e dificilmente eu vou lembrar de clicar em curtir, eu vou passar meu dedo e não vou me dar conta que eu tenho que fazer esse movimento. Agora, quando eu recebo um comando, eu lembro. É verdade, eu tenho que curtir, eu tenho que honrar essa pessoa. Então você pode dizer, ei, me honre, curte, compartilha, para que eu possa estar... E aí tem algumas pessoas que justificam, inclusive, para que eu possa estar girando a roda, para que meu vídeo possa entregar mais, para que eu saiba que você está gostando. Então, uma boa história que inspira o público sempre leva ele a uma ação. Anota isso, tá? Isso é super importante. É o fechamento aqui na nossa transmissão hoje. Uma boa história sempre inspira o teu público a agir. Uma boa história sempre inspira o público a agir. Se não tem essa função a história, então a gente cai por terra tudo que a gente tá falando. O objetivo final da história é conectar emocional. E por que conectar emocional? Porque uma boa história sempre leva o público a agir. Tá? Então eu vou contar histórias para inspirar pessoas através de uma prática, através da conexão emocional. E no final eu vou convidar ela para ter os mesmos resultados que essa história teve. Como? Levando para ação. Então no final das palestras, dos vídeos, inclua CTAs, Call to Action, chamada para ação, tá? Claras, incentivando seu público a tomar uma ação específica, como visitar um site também. Já dei alguns exemplos, vou dar outros aqui, ó. Visitar o site, adquirir um serviço, né? Participar de um evento, se inscrever para o próximo evento e assim vai. Certo, gente? Dito tudo isso, estaremos às 17 horas hoje lá na TV Líder do Vale, tá? Com novas apresentações, com mais exemplos. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Presta atenção. A gente vai falar sobre projetos de incentivo, utilizando as leis de incentivo, cultura e esporte. Porque no marketing a gente tem um braço que chama marketing social ou societal, né? Depende de quem fala. E essa veia do marketing, ela pode acontecer, ela põe as empresas lá pra cima e também fazem multiplicar o dinheiro das empresas que elas geram imposto, enfim, né? Não vai pro governo, vai para causas nobres. Então a gente tem que ter domínio sobre esse assunto. Os gestores de marketing, você que é líder do seu negócio, conhece esse assunto que faz sentido, faz diferença. E nós estaremos hoje com a Cindy Pacheco, ela é especialista nisso, ela tem um escritório nisso, a respeito disso, trabalha em parceria com a WH Comunicação e a gente vai estar falando sobre como fazer marketing societal ou social, especificamente utilizando as leis de incentivo que hoje temos disponíveis, tanto para cultura quanto para esportes, tá? Ganhar dinheiro, faturar, fazer a roda girar, ganhar visibilidade, ganhar autoridade mercadológica e ser exemplos, que é o principal. Nós, enquanto líderes, a gente tem que ser exemplo, tá? Fora isso, dito tudo isso, amanhã te espero mais. A gente vai seguir falando sobre comunicação assertiva, marketing eficaz, liderança, gestão e vendas. Te espero amanhã, neste mesmo horário, tá? Beijo, até mais. Olha a CTA, vamos deixar uma CTA aqui, ó. Manda uma mensagem aí se você tem dúvidas, tá? Sobre qualquer situação aqui que a gente falou, manda sua mensagem que eu adoro responder. Beijo, até mais.